Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre quatro filmes sensuais, 4 filmes que falam sobre sexo, 4 filmes que são sedutores, cada um à sua forma. Vamos falar sobre Emanuele, nova versão deste clássico do cinema erótico, dirigido por Audrey Diwan e estrelando Noémie Merlan no papel dessa clássica personagem, né? E também vamos falar sobre a trilogia Dreams, Sex, Love, trilogia premiada do cinema norueguês, dirigida por Dag Johan Haugerud. O mais recente filme da trilogia, Dreams, ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim de 2025. Uma trilogia que começou em 2024, também no Festival de Berlim, com o lançamento de Sex, e depois, no Festival de Veneza, tivemos o lançamento de Love, isso em 2024. Os 3 filmes chegaram ao Brasil em 2025, antes do lançamento de Dreams, tivemos Sex e Love nos cinemas e os 2 filmes já estão disponíveis no streaming. Dreams, em breve, aí chega também, né? Dreams e Emanuele chegaram praticamente juntos aos cinemas comerciais, agora no meio do ano, no meio de 2025. E esses 4 filmes têm a coincidência de serem lançamentos da Imovision, que tem a sua plataforma de streaming, a reserva Imovision. Então lá você certamente encontrará os 4 filmes disponíveis para ver em casa ainda em 2025. Kel, 4 filmes europeus, como eu disse, 4 filmes que falam sobre sexo. Então hoje é um programa para maiores de 18 anos. Tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala. Mas não fala só sobre sexo, né, gente? Fala sobre outras coisas também, né? Eu diria que é mais sobre desejo do que sobre sexo. Eu concordo, né? Com você. É mais sobre a intimidade, o corpo, as nossas relações, né? Não é sobre sexo, é sobre sexualidade. É, exato. E é isso, assim, eles dialogam muito até, né? Sim. Por mais que sejam propostas completamente diferentes, assim, cineastas com abordagens e estilos completamente diferentes. Mas esse é um programa que ficou legal, assim, pra fazer uma sessão mesmo. As pessoas verem tudo, assim, tudo junto. Os 4 filmes. Com certeza. A gente espera que você que está nos ouvindo já tenha assistido pelo menos a parte desses filmes para poder escutar aqui os nossos comentários, né? A gente vai falar com alguns spoilers, não vamos entrar aqui numa discussão tão detalhada sobre cenas dos filmes, mas sim, aqui é uma análise, é crítica de cinema, então a gente parte do princípio de que você assistiu aos filmes para poder participar dessa conversa com a gente, dessa discussão, né? Até porque fica sempre o convite que a gente faz aqui para você interagir conosco, deixar comentários, mandar e-mail, entrar lá no nosso bate-papo para apoiadores para poder conversar com a gente sobre os filmes que a gente fala aqui no podcast. Aliás, você que ainda não é apoiador, ainda não é apoiadora do Cinematório, fica aqui o convite também para você vir fazer parte do Cineclube Cinematório. Por meio dele você nos ajuda a manter o nosso trabalho no ar, a manter o site, manter os podcasts, os vídeos. É fundamental o seu apoio, porque a gente depende desse financiamento coletivo para poder conseguir pagar as contas de hospedagem, de manutenção do site e tudo mais. Então entre lá em cinematório.com.br para conhecer o Cineclube e por meio dele, além de nos ajudar a manter o Cinematório, você recebe conteúdo exclusivo que nós preparamos só para apoiadores e apoiadoras. Temos a nossa newsletter, que é exclusiva para quem nos ajuda. A gente envia essa newsletter com dicas de filmes para você ver no streaming. E aí são filmes variados, né? Lançamentos, clássicos, filmes brasileiros, filmes europeus, filmes latinos. Muita coisa legal, tem também séries. Indicamos ainda podcasts, entrevistas.
vídeos sobre cinema e muito mais. Você também pode nos ajudar a escolher as pautas dos nossos podcasts e ainda participa do SEMI, não é, Kel? O SEMI, que é a nossa premiação anual, e com certeza veremos Dreams aparecendo entre os indicados, hein? Fortíssimo candidato. Com certeza. Dreams é um dos melhores filmes do ano, né? Essa trilogia toda, eu acho que é um dos melhores filmes. Sim. E Emanuele também deve figurar entre os indicados ao SEMI em alguma categoria, né? Não preciso dizer qual. Mas Noemi Merlan é forte candidata. Não só Noemi, tá? Te digo que não só Noemi. Temos também o Will Sharp. Não dá pra colocar Noemi e não colocar o Will Sharp. Olha só. Talvez até o Jamie Campbell Bower que aparece lá. Tá bom. Temos várias opções, né? Várias opções para os nossos troféus especiais, os mais nas telas em 2025. Bom, venha então para o Cineclube Cinematório para você participar dessas escolhas também, você eleger os melhores e as melhores do ano. cinematório.com.br, entre lá e junte-se a nós. E a gente começa falando sobre Emanuele, esse que é um filme baseado no romance escrito por Emmanuel Arsène. Mas eu não sei se você sabe, que é você que está nos ouvindo também, da origem desse romance. Ele tem uma história controversa, porque aparentemente ele foi escrito sob um pseudônimo pela esposa de um cara que era rico, né? Tinha aí Tinha posses. Posses, né? Tinha posses. Depois surgiu uma história de que, na verdade, ele é que teria escrito sob um pseudônimo e não a esposa. Então, tem umas histórias controversas. Se você pesquisar sobre a origem de Emanuele, né, o livro, você se deparará com essa história controversa, né? As origens, de quem é a autoria, né? Mas é aquilo. Será que o cara depois não quis assumir a autoria quando fez sucesso, né? Quis pegar o trabalho que a esposa fez, né? Enfim. Mas, na verdade, assim, o que nos interessa aqui para o podcast é que o romance deu origem à franquia de filmes, lá nos anos 70, que lida basicamente com a questão da sexualidade de sua personagem. Uma mulher que explora seus desejos livremente e que no filme de 74, não sei se você viu, Kel, não sei se quem está nos ouvindo viu também. Já vamos deixar bem explicado aqui de antemão que eu não vi nenhum dos Emanueles. Mentira, duvido. Clássicos. Não, sério? Nunca vi. É porque passava bastante nas madrugadas da Band. Ah, mas eu via outras coisas nas madrugadas e não Emanuele. Tá certo. Bom, na verdade, assim, o que passava nas madrugadas da Band era a Emanuele já aí dos anos 90, que não tinha nada a ver com a original. Emanuele no espaço, essas coisas que já tinham ido só pro lado da pornografia soft, né? Soft porn, que eram os filmes que passavam no Cine Privé da Band, né? Nas madrugadas. E o filme original dos anos 70 também pode ser considerado um soft porn, porque ele basicamente, diferente do filme de 2024, ele não tem uma narrativa, não tem uma história, um propósito. É simplesmente acompanhar a Emanuele na sua viagem lá. Ela, no caso do filme de 74, é uma mulher casada, mas que tem esse relacionamento aberto. Então, ela, vamos dizer assim, ela tem o passe livre para poder explorar os seus desejos com diversos parceiros e parceiras, né? E o filme de 74 basicamente é uma sucessão de cenas de sexo, que não são cenas de sexo explícito, não é pornografia explícita, mas que tem aquela nudez, aquela simulação de sexo, enfim. Mas não tem
uma narrativa, não tem essa construção que a gente encontra aqui no Emanuele de 2024, que este sim a gente pode dizer é um filme, é cinema, né? O cinema é, como dizem, né? Um cinema de arte, não se propõe a ser simplesmente um filme de cenas de sexo, né? Temos aqui uma Emanuele que tem um conflito, que está vivendo uma crise, né, com o seu próprio desejo e está tentando entender o que está acontecendo com ela, né? Isso fica bem evidente nas primeiras cenas de sexo, que são curtas, né, na sua duração e no tempo de exposição que se tem desses momentos ali em que ela está com diferentes parceiros. E nesses momentos a Audrey Diwan, a diretora, que fez antes O Acontecimento, né, um filme premiado, sobre o qual a gente já falou, inclusive, aqui no Cinematório. A gente deixa o link aí para você que ainda não viu o nosso podcast, né, sobre O Acontecimento. Mas a Audrey Diwan, aqui é Emanuele, nesses momentos das cenas iniciais de sexo da Emanuele, ela coloca um close-up na Noémie Merlan e a gente tem aquele som abafado, né, como se ela tivesse assim fora do momento, né? Ela não estivesse presente ali no momento da transa. Então, Kel, isso é o que me chamou mais atenção nesse filme inicialmente. O quanto que ele é um filme que tem o propósito de estudar a sua personagem dentro do que se conhece como Emanuele, né? Essa mulher que explora os seus desejos sexuais de diferentes maneiras. É bem interessante mesmo, assim, que dentro de um filme que tem essa tradição, né, de ser erótico para as pessoas, né, de provocar o desejo sexual nas pessoas que assistem, assim. Com esse novo tá interessado em pensar o desejo de sua própria personagem, né? Pensar como que ela tá lidando com isso, como que ela tá definindo isso, né? De uma maneira subjetiva. Eu acho que a subjetividade feminina, né, é uma grande protagonista do filme. A autonomia também, né? Como você falou, né, essa busca dela, né, é ela em primeiro plano, assim, né, no sentido de que ela que move o filme, é sobre ela que a gente está pensando prazer, pensando desejo, pensando sexo, pensando tudo, né? Então eu acho que só por isso já é bem-vindo, né? Porque é isso, tá colocando essa mulher falando sobre si mesma e sobre algo que por muito tempo a gente nunca pôde falar, nunca pôde pensar sobre, até era até proibido pensar, assim. Então já tem esse gesto feminista nesse sentido, né? E também nessa coisa de que ela é também enigmática, né? Porque por mais que ela esteja desconectada, né? Você percebe ela um tanto desconectada dessas atividades sexuais, né? No momento em que elas acontecem, assim. Eu acho que ela se empolga muito mais com o momento de seduzir e de esperar pela resposta do outro em relação a essa sedução dela, né? Em relação a esse flerte, do que do ato em si, do sexo em si. Isso é bem interessante, assim, de pensar, né? Alguém que parece que está testando os outros o tempo todo, e ela também leva isso para o trabalho, de certa forma, porque ela está testando, né, o serviço do hotel, né? A profissão dela é essa, né? É buscar alguma falha, avaliar o serviço do hotel de luxo. Então, por ser um hotel de luxo, tem a ver com prazer também, né? Tem a ver com prazer para o hóspede, né? Porque o hotel de luxo, ele não é só para receber. Ele tem que receber da melhor maneira possível. Se vai entregar um café, tem que ser o melhor café do mundo. Se vai
Se a pessoa vai deitar na cama, tem que ser o melhor lençol, a melhor cama, enfim, tudo tem que ser a melhor experiência para provocar prazer. E ela é uma pessoa... Né, desse lugar, ele é funcional como qualquer hotel, mas o propósito final, né, é Sim, isso. Tudo que tem a ver com luxo tem a ver com essa ideia de prover um prazer para além do consumo. É um prazer também, né? Então é interessante, né, que a gente esteja vendo essa abordagem, né? Tanto ela como profissional, como esse lado pessoal dela, né? Como essa crise interna com a própria sexualidade, ao mesmo tempo que isso também valoriza a crítica social que o filme coloca de leve, né, sobre o próprio capitalismo, como o capitalismo talvez atravesse esse desejo, né, de uma forma em que as coisas vão ficando cada vez mais apáticas. Apáticas e automáticas também, Sim. né? A gente percebe que ela está também numa certa crise profissional, né? Ela aparentemente não está tão satisfeita com o que ela faz, tanto é que parece que é uma coisa mecânica já, né? Quando ela grava ali as avaliações para poder enviar lá para a chefia dela e tudo, enfim. Então, eu acho que parte disso também, mas o que me deixa mais curioso sobre essa busca por um desejo que se perdeu, né, vamos dizer assim, não diria nem um desejo, mas o prazer em si no ato, né? Porque o desejo ela demonstra desde o início, quando ela está lá no avião, que já tem aquele jogo de sedução, né? Quando ela vai lá pro banheiro, Sim. O cara vai atrás dela, né? Depois, quando ela tá no hotel, conversando com aquele casal lá no restaurante. Então, assim, depois aquela moça, né? Que é uma acompanhante, né? Que fica ali no hotel e busca ali os seus parceiros, enfim. Seus clientes. Seus clientes, né? Uma prática tolerada, mas não autorizada. Isso é ótimo. Mas você vê que ela faz esse jogo de sedução, né? E não consegue atingir o prazer durante a execução. É muito mais o antes do que o durante, né? E aí eu fico pensando que isso tem a ver com essa mesmice, vamos dizer assim, da rotina, né? Que aquilo é como se ela estivesse fazendo, mas tá ali fazendo, mas e por quê? Por que eu tô fazendo isso? Em determinado momento ela desconecta. Porque tem isso, ela falei, começa... né? Ela dá começa, câmera no rosto dela e o som fica abafado. Parece que ela tá gostando e depois aquilo começa a ficar mais do mesmo e aí ela se desconecta. E é curioso porque até se você pensar que isso pode ser... Não estou dizendo que é o propósito da diretora com o filme, mas se você pensar que a própria franquia Emanuele, ela perdeu o propósito de ser, diante de tanta repetição, Sim. de cenas que se repetem, né, nos filmes e variações que foram feitas, até chegar em Emanuele no espaço. Ou seja, essa personagem, ela ao longo da história, desde os anos 70, meio que perdeu o sentido de fazer sexo, porque ficou mais do mesmo sempre, né? Então é como se esse filme buscasse dar uma razão de ser para essa personagem. Uhum. E aí é que eu acho que ela consegue, e consegue muito bem, até pensando nisso, no que move a Emanuele de 2024 a procurar algo que vá fazer com que ela sinta o prazer, busque finalmente, né, ter o orgasmo que ela não consegue atingir, ou pelo menos que a gente não vê ela atingir nessas outras cenas iniciais em que ela está ali com seus diferentes parceiros, né? Sim, eu acho até legal de você colocar o que a gente não consegue assistir, né, que a gente não consegue identificar, porque em determinados momentos eu não sei
afirmar que ela não está tendo um tipo de prazer ali, sabe? Porque a gente tem uma visão, né, tipo, estereotipada às vezes do que é o prazer enquanto imagem, sabe? Enquanto reação mesmo, assim. Então pode ser que a pessoa esteja sentindo prazer, mas é de um jeito dela, próprio dela, né? Não quer dizer que tenha que ser do jeito como a gente imagina, sabe? Eu fiquei viajando nisso às vezes. Tipo, o que me afirma que ela não está sentindo nenhum prazer aqui, sabe? Onde que a gente encontra essa afirmação no filme, né? Talvez seja quando ela diz, né, que quando ela conta sobre uma cena, né? Uma cena não, um ato sexual. Pra gente é uma cena, mas pra ela é um ato sexual. Ela conta de uma maneira, né, muito detalhada e mecânica quando ela fala sobre isso, né? Então, ao mesmo tempo é um modo dela de contar, sabe? Então eu acho ambíguo. Eu gosto dessa ambiguidade. E eu acho que é legal a gente também se questionar para se perguntar sobre isso, sabe? E não simplesmente já determinar o que ela sente ou deixa de sentir. Porque o que te faz reconhecer, assim, 100% o que ela sente ou não? Né? Então isso eu gosto. Porque me deixa na dúvida em relação a ela. Tanto quanto ela se duvida, né? Sim. E aí fica mais ainda enigmático para mim. E o enigmático, ele tem uma sedução. Então, o filme, enquanto sedução, para mim, ele é 100% eficiente. Disso aí eu não tenho, assim, do que criticar negativamente. Porque ele é uma sensação o tempo inteiro, assim, do início ao fim. Acho que a diretora, ela consegue passar essa atmosfera de erotismo. Por mais que a gente esteja nessa crise, né, junto dela, também percebendo ali essas leves críticas sociais, isso que vem e vai, mas o principal, que é essa atmosfera de erotismo, não se perde em momento nenhum, pelo menos pra mim, assim, eu fiquei nessa atmosfera o tempo inteiro, assim. Eu concordo. Eu percebo, por exemplo, como que ela explora bastante os planos de detalhe, que são, inclusive, mais sensuais para mim do que aqueles que mostram o seio, a bunda, sabe? Que explora mais o corpo. E explora sim, eu tô falando explorar, mas que a câmera mostra, né? A gente não tem aqui, aí você é a pessoa mais indicada para abordar esse tema, né? O famoso male gaze, né? Esse olhar objetificador masculino. Inclusive ela questiona sobre isso, né? Porque eu acho que a primeira cena do filme é muito sobre isso também, sabe? Sobre, vamos começar aqui como se fosse um male gaze, mas aí você percebe que é a personagem no controle da situação, entende? Aí então esse male gaze, ele é destruído, porque a personagem tá no controle desse olhar do male gaze. Tipo assim, quando começa a cena na perna dela, seria um male gaze ali, porque é um enquadramento típico, né? Só que eu acho que a diretora, ela destrói ele quando ela coloca a personagem modulando esse olhar, porque é ela que tá dizendo, olhe pra minha perna, olhe pra minha boca, me olhe, me siga até o banheiro, venha transar comigo. Sim. Sabe? E depois, quando ela conversa com o Kay, né, aquele homem misterioso, sim, com quem ela tem diversos diálogos, né? Ela fica obcecada por ele, né? Porque ela cria essa obsessão, ela o confronta, né, sobre esse olhar também, né? Porque na hora que ela sai do banheiro, ele tá encarando ela. Exatamente. Então, é também sobre olhar masculino, olhar feminino, de uma maneira crítica, assim, até pra gente pensar o cinema mesmo, sabe? Esses enquadramentos todos. Então, também tem essa coisa da vigilância, né? Porque no próprio hotel a gente tem aquelas câmeras todas que vigiam, que vão dizer o que pode ou não pode acontecer, sabe? Então também
tem essa questão do corpo e do desejo que é atravessado por certos limites, né? Por coisas que são, assim, do poder mesmo. De quem pode deixar que siga ou não. Então, eu achei ele muito... Ao mesmo tempo que ele tem esse erotismo, como eu acho, né? Na minha opinião, eu acho que ele tem o erotismo como um objetivo máximo. Ele tem muitas camadas, assim, pra gente ir pensando abaixo desse erotismo, sabe? Tipo, ele faz com que o erotismo seja um ponto de partida pra você pensar outras coisas. Isso é muito concordo. bom. Sim, sim. Até porque, se você perceber como que a Audrey constrói as cenas, os diálogos, né, o ritmo das conversas, a gramática fílmica, né, ela segue uma cartilha que é bem do cinema erótico. Pois é. Para quem já assistiu aos filmes da madrugada da Band, vai identificar, não só esses, mas cinema erótico de uma forma geral, né? Filmes que passam inclusive em salas comerciais, né? Vários clássicos que a gente tem nesse gênero. Mas tem essa gramática, né? O ritmo, a forma como a câmera se move. Só que aqui ela não vai fazer essa exploração do corpo, das cenas de sexo. Ela vai acrescentar, na verdade, aí o drama e a crise que a Emanuele está vivendo. E a verdadeira sensualidade, na minha opinião, para a diretora, o que dá o tesão para ela ter feito esse filme, é justamente buscar a narrativa. Buscar a narrativa, que é o que os outros filmes não têm. Então você percebe que, por exemplo, quando ela fala sobre a expectativa, a espera, o suspense, isso é narrativa. Né? E é isso que para Emanuele é o que para ela é mais do que o que acontece, o durante é essa busca. Sabe? Isso né? Hitchcock que... é isso. Exatamente. Os filmes do Hitchcock são isso. E por isso que eles são tão sedutores pra gente. Sim, sim. É a expectativa. Não é o clímax. A questão não é o clímax. Mas é a busca. É a expectativa. É aquele lugar do não saber ainda. Você vai da chegar dúvida. lá a partir disso. A partir dessa construção. Que é uma construção narrativa. Falando aqui de um filme. Né? Então, eu entendi dessa maneira, sabe? O propósito da Audrey em fazer esse filme também. Porque provavelmente ela pensou isso. Tipo, gente, são filmes que não tem narrativa nenhuma. Então, assim, praticamente não tem uma pulsação. Eles são um sexo atrás de sexo. Sim. Coisa mecânica. E aí não tem sabe, ele não cria o interesse, ele é só imagem de sexo o tempo inteiro pra você, tipo assim, meio que mecanizar a coisa do desejo, né? Então é muito, eu concordo com você, é muito, é realmente fazer uma crítica a respeito de tudo que foi feito antes, né? A partir da personagem. E não só a Emanuele, ela pega a Emanuele como um exemplo máximo, né? Mas ela tá falando aqui de toda uma história de representação de mulheres e sexo no cinema. Sim, com certeza. Porque né? A Emanuele é o símbolo disso. Porque questionar, porque também sempre foi pelo olhar masculino, né? Então, as mulheres... Isso eu não sei dizer, tá? Porque são muitos filmes da franquia Emanuele. Pode ser entendi, que tem, a maioria, certamente, dirigida por homem. Mas pode ser que tenha algum que tem uma mulher que fez. Não sei também. Tô falando aqui porque eu nunca ouvi dizer que alguém, tipo... Enfim, mas deve ser minoria com certeza. Sim, sem dúvida. Deve ser minoria com certeza. Então... tem isso, né? Sempre tem essa mediação do que um homem
acha que seria um sexo pra mulher, né? Um bom sexo pra mulher aqui. Como que seria o desejo da mulher? Como que seria ela seduzindo alguém e tal? Então, assim, é sempre nessa mediação. E aqui ela retira essa mediação, né? Inclusive, eu acho muito bom como ela também explora o autoerotismo. Sim. Então, eu acho que as cenas mais bonitas, assim, e mais sexys são as de autoerotismo. Eu concordo. Quando a Emanuele tá, por exemplo, fazendo as fotos com a câmera de celular, né? E aí ela tá com um pedaço de gelo e ela brinca com aquele gelo. Ela não precisa de ninguém ali não, gente. Ela tá muito bem, obrigada. Ali, sabe, você vai dizer que ela não tá sentindo prazer fazendo aquilo? Claro que tá. E aí a gente não vê orgasmo porque tem corte. Depois a gente vai ver ela acordando na cama nua. Não quer dizer que ela só, sabe, fez as fotos e foi dormir. Ela pode muito bem ter tido um orgasmo ali com ela mesma. E eu acho que teve, porque ali me dá a impressão de que é o momento em que ela tá mais à vontade e se aproximando desse momento. Ela não é uma cena em que ela vai ter aquele momento que ela tá lá transando com a pedra de gelo e vai parar e olhar assim pro teto e ficar. E vai se desconectar. Ela tá ali curtindo ela tá muito, curtindo muito. E curtindo com ela mesma, assim. E pensando ela tá fazendo no cara, isso, né? No Kay lá, que ela não vai mandar depois as fotos pra ele. Né? Sei lá, e pensando em várias coisas que ela pode ter pensado, né? Sim. A intenção era fazer fotos. E aí, pra fazer essas fotos, ela, sabe, viajou ali com a pedra de gelo. Então, assim, essa é uma das melhores cenas de sexo, se a gente tá falando de cenas de sexo, porque também tem esse valor do autoerotismo. E isso é muito importante pra pensar uma personagem feminina também, né? É o prazer que não precisa de mais ninguém, sabe? É o prazer com o próprio corpo. Autoafirmação. Então, exato. Então, assim, inclusive, quando a gente reviu agora para gravar o podcast, que eu percebi que quando ela vai, né, na cena final ali, que ela vai de encontro ao cara enigmático, que ela persegue ele, aí quando ela entra no local lá, que é praticamente um labirinto, a porta tem um espelho, né? É verdade. E isso não é à toa, sabe? A porta tem um espelho. Então, assim, a resposta desse desejo não é no outro, tá com ela mesma, sabe? Tá nela mesma. Sim. Então, isso é bem interessante também, como que quebra, né, com essa ideia de que depende de alguém, sabe? Sim. Porque, voltando no que eu estava dizendo sobre dar uma narrativa, né, construir uma narrativa para Emanuele, o princípio de uma narrativa é você ter um conflito. Ela dá mais de um conflito, inclusive, para Emanuele, e não só isso, dá para ela uma missão. Né? Em certo momento eu até brinquei, é um filme de espionagem, Emanuele é uma espiã, porque ela recebe uma ordem lá dos superiores dela para ela encontrar um problema sério que está acontecendo ali no hotel, apesar das aparências dizerem que não está acontecendo nada, né? Que está tudo perfeito. Não, e é até uma cafajestada, né? Porque a gerente do hotel, até um cargo maior do que gerente, que é o papel da Naomi Watts, ela é impecável, assim, e a Emanuele não consegue encontrar nada, né? E aí o chefe da Emanuele fala, não, você vai ter que encontrar alguma coisa, porque a gente precisa demitir ela. Eles querem demiti-la, mas como vai ter essa questão aí de que há muito tempo ela trabalha no hotel, então vai ficar cara a demissão, então eles precisam de uma justa causa, digamos assim, né? Traduzindo para termos brasileiros aqui, precisa de uma justa causa. E, bom, ela não tá encontrando essa justa causa, porque o trabalho é muito bom mesmo. A mulher consegue colocar uma obra gigante em silêncio. Ninguém escuta a obra. O maior problema ali seria justamente a presença de acompanhantes, né? Que é o que ela fala. Sim. Tolerado, é uma prática tolerada, mas não autorizada. Né? Exatamente. Mas é também uma forma de manter a clientela do próprio hotel, né? Tem gente que vai ali sabendo que vai encontrar isso e que é como se fosse um serviço do hotel.
né? Então, ela tem esse monólogo dela lá, né, explicando como que ela pensa em tudo. Então é interessante. Apesar do que a moça lá acaba depois sendo expulsa, né? Porque, né, tava... Uai, a Emanuele na cola lá, ela falou, vou ter que resolver isso aqui, que senão né? vai dar ruim, vai dar Mas eu falei em missão, ela tem essa missão do trabalho, mas a principal missão dela é descobrir onde está o Kay, né? Onde que quem é esse sujeito, para onde ele vai, por que ele vai no hotel, fica ali um tempo, depois vai embora, né? Os próprios funcionários do hotel ficam sem saber direito, né? E aí que surge essa coisa do isqueiro, né? Que ele dá para ela e ela vai descobrir de onde que é isso, onde que isso leva, é uma chave, é um código para entrar em tal lugar. Aí chega lá, a gente se surpreende, né, com o que tem lá dentro, né? Mas o que eu acho mais legal é como que isso vai se desenrolar para a cena de sexo final, que é onde a gente tem mais um exemplo de narrativa, e é por meio da narrativa, enquanto está ali aquele... não chega a ser um threesome nas vias de fato, né? Mas é uma homenagem narrativa, porque né, tem um cara ali no meio que servindo como o avatar do outro. E que é, né, também um tradutor. E ele fica falando, né, traduzindo para ele o que ela quer que ele faça. Né, e ele também está ali meio que orientando, né, meio que dirigindo a cena. Então tem esse momento ali que é muito curioso, né, porque ele é um personagem também que perdeu esse desejo, né, ele verbaliza isso para ela, né. Ela não chega a falar. E ele tá de boaça com isso, né? Ela não chega a falar em nenhum momento isso. A gente interpreta, né, que ela perdeu esse desejo. Ele não, ele verbaliza para ela que isso acabou, né? Ele não sente mais esse prazer, né, em sexo, e ele não transa há não sei quantos anos. Ele falou que acha que é uns 2 ou 3 anos. Então é uma coisa bem, bem curiosa. Mas eu acredito que ali naquele momento ele sentiu prazer, pelo menos em estar no momento. Ele pode não ter chegado ali a gozar nem nada, né? Mas naquele momento, em vê-la transando e narrando aquele momento, eu acho que foi um momento de prazer para ele. O que corrobora com o que eu disse sobre essa busca pela narrativa. E da narrativa ser o principal foco de prazer para Audrey Diwan. Sim, concordo plenamente. Que é pra gente, né? O cinema pra gente é isso. O prazer do cinema é você ver uma boa história ser contada. E aqui né, é curioso, porque não chega nem a ser uma história, né? Tipo... não vou nem dizer, porque isso de história é muito supervalorizado, né? Exato. O cinema não é feito só de histórias, o cinema é imagem, e a imagem, ela tem que contar para você a história. Exatamente. É a forma de guiar a narrativa. Você cria junto, né, essa visualmente. História. E aí é isso, assim, é uma guiança, né? E aí é bom como que é sensorial, assim. Então, isso tudo, nessa busca, a gente sente junto deles essa busca, né? Então, a gente também se excita por essas buscas de ambos, assim. É interessante. E eu gosto muito de como tem um outro gesto feminista dela, nesse sentido, que para que essa mulher seja, de fato, uma mulher livre, né? Desimpedida, para fazer essa busca, para sentir o desejo, em busca do seu desejo, descobrir as coisas, ela precisa transitar na cidade de maneira livre também, né? É sobre erotismo. Então, a gente não tem nenhuma perturbação violenta nesse sentido. E isso é muito, muito feminista, porque a mulher, ela tá andando e sendo ela, sabe? E indo onde ela quer ir, sem ser interrompida.
Isso é muito bom de ver, assim, sabe? É revolucionário nesse sentido, porque você fica até preocupado. Num primeiro momento, eu lembro da primeira vez que eu vi o filme, a gente fica pensando que vai acontecer alguma coisa o tempo inteiro, sabe? Você fica pensando, nossa, onde ela tá se metendo? Nossa, com esses dois caras nesse lugar escuro, nesse lugar, sabe? Ou que no mínimo, alguém vai assoviar pra ela. Não, alguma coisa vai acontecer, mas nada acontece. E isso é maravilhoso, porque aí você vê uma mulher de fato livre na cidade, sabe? Ela pega o táxi, ela chega onde ela quer chegar, ela conversa com quem ela quer conversar, ela vai até os cafundós lá que ela quer ir, porque ela vai adentrando nesse labirinto, né, cada vez mais... É tipo um mercadão. Assim. É um mercado bem cheio de gente, cheio de entradas e secretas. Tá à noite, né? Tá à noite e ainda tem essa barreira da língua, né? Que é algo assim que também pode deixar a gente aflito, porque, bom, ela não sabe falar a língua local, ela tá em Hong Kong. Então, assim, ela tá de fato livre nesse ambiente e isso é muito bom de ver, porque aí ela pode só ser ela mesma e ir atrás do que ela quer, sabe? No mundo ideal, seria assim. Eu sairia por aí sem me preocupar onde que eu tô me enfiando, porque eu sou uma pessoa e as pessoas ao redor vão me respeitar, sabe? Simplesmente. Então, só para eu entender, isso é um princípio do cinema feminista. Representar esse mundo ideal... Sim, é você por mais romper. que você veja aquilo e fala, mas isso aí não aconteceria na nossa vida. Se a Emanuele fosse vestida com essa roupa decotada e andasse no mercado central aqui de Belo Horizonte, ela certamente seria assediada. Pois mas o filme, por ser do cinema feminista, ele não tem que representar essa realidade. Não, porque é o seguinte, você tá falando de narrativa, certo? A gente tá falando de narrativa. Isso é uma contra-narrativa. É uma contra-narrativa feminista. Por quê? Se a gente não tem, na realidade, a gente não tem algo que vá nos dar essa liberdade, a gente produz uma contra-narrativa que vá nos dar essa liberdade para ampliação de imaginário. Olha, isso pode acontecer, por que não? Isso é cinema. Então é ampliação muito de bom. Imaginário, sabe? É maravilhoso que elas estejam colocando homens e mulheres imersos nessa contra-narrativa feminista para você sentir, olha, essa mulher tá de fato livre aqui, sabe? Sim, sim. Isso muito foi bom. Muito bom. Quando muito eu me dei conta, assim, desse gesto dela, eu falei, caraca, o filme é muito melhor do que eu imaginava. Só fica melhor. E é curioso, porque fui eu lá olhar no Letterboxd e vi que o coitadinho tá com notas horríveis, inclusive de colegas da crítica e tal. E eu fiquei pensando, caramba, a gente, sei lá, podia conversar mais sobre esse filme, sabe? Porque eu realmente... Ele realmente não foi muito bem, assim, né? Ele passou pelo circuito de festivais, ele teve a sua pré-estreia mundial no Festival de San Sebastián, onde concorreu à Concha de Ouro, né, que é o principal prêmio lá, mas não ganhou nenhum prêmio e teve essa recepção bem morna, para não dizer negativa, da crítica, né? Se você olhar as notas dele, não só no Letterboxd, mas no Rotten Tomatoes, no IMDb, no Metacritic, você não vai encontrar assim, nossa, esse é um dos destaques do ano. Não, e não são nem notas medianas, são notas ruins mesmo, tipo... Sim. 2 em 5, sabe? Então, eu fiquei, assim, instigada a conversar mais sobre ele, até por conta disso, assim, porque eu acho que talvez não sei, talvez passam um certo ar de superficialidade, sabe? Algo que seja muito do controle sobre a imagem, assim, que aí às vezes algumas pessoas não estejam entrando nessa imersão que a gente entrou, nessa sensação, né? Essa sensação que o filme traz. Ou espera-se que
uma Emanuele contemporânea seja muito mais transgressora, subversiva e tal. Bom, Só que ele não tá aquilo. interessado nisso. A expectativa é sempre a vilã. Isso é. Quando a gente reage dessa Exatamente. forma. Né? Mas. Porque eu não vejo que ele assim, quer uma transgressão, sabe? O que o filme tá pensando, isso que você colocou é muito bom, isso da narrativa, né? E também e da contranarrativa, e também com essa preocupação de ver muito mais, assim, o que vem depois da liberdade sexual e de tantos temas que a gente já discutiu e já colocou aqui sobre feminismo, sobre olhar masculino. Quais os efeitos disso tudo nessa personagem, sabe? É mais isso, assim, né? É pensar os efeitos, mas sem... eu vou ser uma bandeira da transgressão, sabe? E assim, eu também não sei o que muita gente pode estar esperando desse filme, porque não é como se a Emanuele fosse, sabe, um corpo que cai, como se fosse um clássico assim, que não pode ser refilmado, não pode ter uma outra versão. Pelo contrário, né? É justamente um filme ruim, que Emanuele de 74 é um filme ruim, que aqui é transformado em algo que pelo menos você pode ter uma discussão a respeito, igual a gente está tendo aqui. E sem perder a característica de ser erótico, de ser sensual. Acho que assim, as pessoas também não precisam gostar do filme, elas têm toda a liberdade para encontrar os problemas que tem, que acha que tem e que vê ali tudo, mas né, a crítica de cinema é isso, mas a gente tem aqui um filme para ser discutido. Você vai fazer, sério, vai pegar a Emanuele de 74 e vai conseguir fazer meia hora de discussão sobre aquilo? Não tem como, gente, pelo amor de Deus. Nem dá ideia, viu? Porque eu não vou querer fazer, não. Mas, enfim, eu acho que é um filme que merece mais atenção, merece revisões, né, e discussões que vão para caminhos aí que são bem interessantes, eu acredito. Né? Eu fiquei bem feliz assim com o que eu vi e revi, né? Não sei, uns 2 vezes o filme. Destaque também para a trilha sonora, tá? Acho de uma elegância, é uma coisa poderosa a trilha sonora, porque ela tem uma... Às vezes ela é meio dissonante, às vezes ela tá junto ali do que a gente tá sentindo, então... Para essas sensações, né, que eu tanto destaquei aqui durante a minha fala, a trilha sonora é essencial. Trilha sonora, inclusive, composta a 4 mãos, né, acredito que são os irmãos Galperine, Egueni e Sacha Galperine. Realmente, a trilha sonora é muito boa. Então é isso. Você que viu Emanuele, de 2024, tá, gente? Não é Emanuele clássico, não. Diga pra gente aí o que você pensa sobre. Aí deixa os comentários aí pra gente continuar essa conversa, né, pós-podcast. E agora a gente passa pra nossa trilogia Dreams, Sex, Love. Trilogia dirigida pelo Dag Johan Haugerud, cineasta norueguês. Os 3 filmes se passam em Oslo e vamos falar aqui sobre o percurso, né, desses filmes. Né? O Dreams, que foi o terceiro a ser lançado, ele ganhou o Urso de Ouro e o prêmio da FIPRESS no Festival de Berlim deste ano, né, 2025. FIPRESS, que é a Federação Internacional de Críticos de Cinema. Então é o melhor filme pela crítica, né? E o filme anterior, Sex, o primeiro filme da trilogia, né, havia ganhado o prêmio do júri ecumênico em Berlim também, em 2024. Então, foi um percurso aí de 1 ano dessa trilogia. O filme do meio, o Love, concorreu ao Leão de Ouro no Festival de Veneza de 2024.
Os 3 filmes foram rodados ao mesmo tempo, apesar de não terem personagens que se encontram, né? São histórias individuais, você pode ver só um, você pode ver os 3, pode ver 2, você não precisa ver na ordem, né? É como se fosse lá a trilogia das cores, do Kieslowski, né? Temos inclusive podcast, né, gente? Quem ainda não ouviu o nosso Em Foco sobre a trilogia das cores, só procurar aí no feed. E é isso que eu acho bem legal, inclusive, né? Eu gosto dessas trilogias, assim, né? Que tem essas histórias que conversam, mas não necessariamente estão conectadas, né? Narrativamente, né? Nossa, eu que adoro. uma história está ligada à outra, né? Você pode Acho falar que se eu dos fosse filmes individualmente. se eu fosse cineasta, eu ia fazer muito essas coisas assim. É. Porque eu acho legal, sabe? É coeso, né? Tipo, Sim, sim. você pensar, né, narrativas que são independentes, mas elas conversam e elas E que se fazem parte complementam. de um mesmo projeto, né? É. E uma coisa que é bem legal, assim, quando os filmes começam, que o título dos 3 aparece, aí um deles é destacado, né? Que é o título do filme em questão. Então, quando tem ali os créditos iniciais, aparece Dreams, Sex, Love. E aí o que é curioso é que a ordem aí nos títulos, o Dreams é o segundo. Sim. É o do meio ali, né? Só que ele foi o terceiro a ser lançado. Mas, como eu disse, né? Não tem ordem, você não precisa ver como que eles foram, na ordem cronológica em que eles foram lançados. Você pode começar pelo Dreams, enfim. A ordem, para mim, é a ordem de preferência. Né? Que eu gosto mais do Dreams, em seguida eu gosto mais do Sex e depois do Love. E você, Kel? Eu acho que eu também. Definitivamente o Dreams, pra mim, é o melhor. É. Mas eu fico em dúvida entre os outros 2. Mas pensando aqui agora, acho que é isso mesmo. Essa é a ordem de preferência também, se eu fosse colocar uma ordem. É. Que outra coisa que me atrai nesse tipo de projeto é como cada um pode montar, né? Tipo, Sim. fazer o seu percurso, né? Começar por um ao invés de outro. É. E isso pode, inclusive, modificar como um afeta o outro, né? É. Então Acho que tem só bem interessante. um personagem que aparece em 2 filmes, né? Que é um paciente que tá no Love, que tem um relacionamento com um enfermeiro. Acho que ele é um psicólogo, né? Que aí ele aparece no Dreams também. Ele é o psicólogo da protagonista, né? Eu não vou me lembrar exatamente. Eu acho que é o único personagem. Uma única vez, né? Sim. Então, tem isso. Mas eu lembro de ter reconhecido. E aí, assim, de dizer se a história do Dreams se passa antes ou depois do Love, eu não sei dizer agora. Mas isso também não importa. Mas esse personagem parece que é o único que está transitando ali. Porque é isso que eu falei. Os 3 filmes se passam na mesma cidade. Então você entende, né, que essas histórias estão acontecendo ao mesmo tempo. Agora, como eu disse lá no início do podcast, os 3 filmes são da Imovision. O Sex e o Love já estão agora no mês de julho, né? Já estamos aí chegando em agosto de 2025. Esses 2 filmes, Sex e Love, já estão no streaming da Imovision. O Dreams em breve chegará, né? Ele foi lançado por último nos cinemas. Mas é legal que os 3 passaram pelos cinemas, né? A distribuidora ela fez questão de lançar o Sex e o Love também, numa janela bem curta, porque o Dreams fez inclusive parte de um festival da Imovision que trouxe esses filmes que ela lançaria ou lançará ainda ao longo de 2025. Então, foi uma oportunidade dupla, né, das pessoas verem o filme no cinema, né? Tanto lá em abril, quando aconteceu esse festival, e depois aí no mês de final de junho, início de julho, quando ele esteve em cartaz oficialmente. Mas falemos então desses filmes, que é o Dreams. Ele inclusive tem também uma nova parceria do diretor, o nosso estimado Doug, com a atriz Ella Overby. Os 2 tinham trabalhado juntos antes no filme Nossas Crianças, de 2019.
naquela ocasião, é uma atriz que tem 20 anos hoje, né? Naquela ocasião, então, ela ainda era uma adolescente. E no Dreams, ela ainda também está interpretando uma jovem, né? Que está ali vivendo esse momento de amadurecimento, né? E que nutre essa paixão por uma professora. E o filme vai se passar por meio do ponto de vista dessa garota, que fica nessa tensão, né, de não saber se os seus sentimentos serão correspondidos por essa professora, que é uma mulher mais velha, tem todas as implicações disso, né, uma professora ter um relacionamento com uma estudante, né, fica aquela tensão, né, o tempo todo, e o filme constrói pra gente essa narrativa do ponto de vista dela, uma narrativa que depois vai ser revelada como um livro, né, que essa jovem escreveu. Ela um talento ali um jovem talento literário, né, que curiosamente a mãe e a avó vão querer explorar isso comercialmente, né, vão querer lançar isso depois que elas têm contato ali com os escritos dela, que ela tinha feito uma espécie de um diário, né. Ela não tinha escrito isso para ser publicado, mas elas veem que tem um talento ali, uma coisa tão, né, incrível ali, escrita. Elas ficaram tão envolvidas quando elas leram aquilo, essa história, que o choque de saber que ela poderia estar se envolvendo com uma professora fica até menor diante do potencial que está sendo descoberto ali. É a típica família que eu penso aí, ó, eu queria ter tido uma família assim, entendeu? Família, amo vocês, mas é porque, né, é isso, assim, essa coisa de uma avó que é escritora, Sim. né? Então, caraca, ela lê o texto e fica abismada. Essa menina, isso tem que ser publicado, não interessa, isso tem que ser publicado. Tipo, a questão vira outra, não é mais o que aconteceu, mas esse texto é tão bom que tem que ser publicado, isso é massa. Então aí, a gente volta a falar de narrativa de novo. Exatamente. Que uma narrativa, né, escrita por uma adolescente vai ser o cerne para paixão dela, para o que essa paixão traz de consequências, né, para o sofrimento que ela tem, a angústia que ela tem, mas também a felicidade da descoberta de um amor, assim. Que é isso, é um romance de adolescente, no fim das contas, é um primeiro amor, né? É muito bem representado, eu acho, porque é muito confuso, né? É muito confuso, ainda mais porque é pela professora. Então, assim, cara, uma mulher mais velha, então... É uma outra mulher, né? uma outra mulher. E aí é muito legal essas camadas todas de narrativas. Inclusive para colocar a gente também em dúvida, né? Sobre a própria narradora, que é a própria Johanne, né? A adolescente, a Johanne que ela chama, né? A personagem, né? Sim. Então, ela tá narrando pra gente o filme, ela é quem escreveu o livro, então fica assim, né, como se dá isso, né, tipo, é filme e livro ao mesmo tempo, mas também é memória, ou ela tá inventando, sabe, isso é massa, né, isso é massa. Então é aquilo que sempre dizem, né, de não é uma narradora confiável. E aí a gente embarca ainda mais nesse tipo de história, porque é instigante. Eu fico pensando também, por exemplo, se a gente tivesse o ponto de vista da professora, seria outra história, seria outro filme completamente diferente, né? Tanto que aquele diálogo que a mãe tem com a professora ali no café, né? Sim. Que ela vai, tipo, pedir autorização para publicar, né? Ela meio que nega, assim, várias coisas, né? Que estavam escritas, né, no caderno da Johanne. E assim, pode ter acontecido, pode não ter, pode ser fruto da imaginação da menina. Aliás, ela é uma escritora nata, sim, né? Então, sim, assim, tem essas complexidades, né, que são muito, muito bem colocadas ali de uma maneira muito leve. Esse diretor, ele coloca questões importantes e complexas de maneira muito leve, sabe?
Ele tem Eu fiquei fascinado. eu fiquei fascinada por ele, porque parece que você tá vendo uma coisa assim, à toa, do dia a dia, do cotidiano, assim, tá? Sabe? Parece que as pessoas são conhecidas suas, assim, é um negócio lá na Noruega, de uma outra realidade, mas ao mesmo tempo parece tão a gente. Então ele é muito, eu acho que ele é muito observador de Sim, pessoas, sim. sabe? Ele é muito observador. Então ele consegue traduzir nos detalhes, assim, as coisas, né? E isso, de uma maneira minimalista. Quem consegue ser minimalista no cinema e dizer um tanto de coisa, eu admiro muito. Eu Sério. também. Eu admiro demais. E pra mim, esse terceiro filme, né, o Dreams, ele é o melhor da trilogia por alguns motivos. Um deles é o foco narrativo, porque é a história da Johanna, né? Então você se envolve mais com essa história, diferente dos outros filmes que tem uma bifurcação narrativa, né? Você parte de dois personagens, no Sex são dois homens e no Love é um homem gay e uma mulher. Então você aqui tem essa narrativa de um ponto de vista só, é a história só de uma personagem, e você se envolve pela forma como ela é escrita / narrada. E aí você entende por meio dessa narração o quanto que a Johanne é boa e o quanto que essa história pode virar um livro. Você compra a ideia, né? Não é como se a avó e a mãe tivessem falado assim, não, isso aqui é muito bom. Não, você está vendo que é muito bom mesmo. Você está acompanhando, né, essa história sendo contada. Então, você só tem a confirmação pelos personagens isso. que essa história é boa mesmo. Exatamente. Tão boa que até a própria mãe e a própria avó começam a conversar sobre si mesmas, assim, questionar coisas da juventude delas. Sim, e, sim. Sabe, tipo, através da história da filha, elas começam a se questionar. Isso é massa também. E a forma como a gente tem essa revelação, né, do que está se dando ali, quem que é essa narradora, né, quem está contando essa história para a gente, como que ela está contando, isso vai sendo desvelado assim, em tempos intercalados, né, tem umas elipses, então não é uma coisa assim, que vai de uma vez só e aí chega e, né, no terceiro ato e pronto, não é isso. A forma de construção dessa história também é muito interessante, né? O roteiro é muito bem escrito, né? Ele é engenhoso. Fotograficamente também eu acho que é um filme melhor. Eu acho que ele também tem uma direção mais precisa aqui. Dentro desse cinema minimalista do Doug, aqui eu acho que ele está mais focado, sabe? Onde a câmera se movimenta de uma forma mais precisa, se tem planos mais precisos. Sabe? A fotografia também eu acho mais bonita, a forma como ele explora bem as composições, os enquadramentos e transmite para a gente essas sensações que a protagonista está descrevendo, né? Por exemplo, sei lá, quando o pelo do braço dela arrepia, assim, porque ela se aproximou da professora, sabe? Uma coisa assim que é trivial, mas ele consegue passar isso para a gente na imagem, né? Então, eu gosto muito disso também. Eu acho que tem a ver com isso mesmo, né? Com essa proposta dele de, por ser essa personagem a nos guiar, ele também tá mais focado, né? Sim. No que ela quer passar pra gente, né? Diferente dos outros, que é muito mais assim, tem um distanciamento, porque são mais personagens. Sim, sim. E aí eu acho que ele é melhor, ou pelo menos tão bom quanto o Sex, pelo menos, que é o segundo que eu gosto mais, nessa parte filosófica, sociológica, sabe? De provocar a gente a se colocar no lugar das personagens e pensar a respeito do que elas estão vivendo. E pensar que nesse terceiro filme, né, que eu tô chamando de terceiro, o Dreams, é uma história que acho que o psicólogo é o único personagem masculino, né? As outras são todas mulheres.
E é um homem escrevendo e dirigindo, né? Ele, é tão legal quando você vê que é um diretor que tem essa sensibilidade, né? Sim, com certeza. Que tem essa capacidade da alteridade também, né? De se colocar ali no lugar, né, dessas personagens e narrar através delas, né? Ele tem a manha. Ele tem a manha. Vou ter que dizer, entendeu? Respeitar que o cara realmente trouxe ótimas personagens femininas. E principalmente nesse sentido, assim, de sendo narradora, né? Sendo um filme totalmente dela. Então eu acho que deve vir muito dessa característica observadora dele, né? Que você sim. mencionou. Exato. É um cara que sabe observar pessoas. E aí vai saber escrever muito bem e filmar muito bem, tanto homens quanto mulheres, quanto crianças. Porque sabe observar. Tem essa sensibilidade, tem esse olhar curioso. Eu acho que é uma pessoa curiosa, sabe? Pelo mundo, assim. Então isso passa no cinema dele, essa curiosidade. Tem que pontuar também que a equipe é formada majoritariamente por mulheres, né? A gente tem a diretora de fotografia, Cecily Semek, temos a Anne Berg assinando a música, temos produtoras também, a montagem que é um homem, a montagem é o Jens Christian Fodstad. Mas isso faz toda a diferença também, né? Porque o cinema, enquanto construção coletiva, né, também tem esse compartilhamento de olhares, né? Então, aqui como tem uma diretora de fotografia, né, acho que isso que eu estou dizendo do filme trazer para a gente essas sensações, né, por meio da imagem, acho que tem muito a ver com isso também. Agora, dessa característica observadora do Doug, a gente vê como que ele também vai tratar de dramas vividos por personagens que são homens, mas o que me chama mais atenção é justamente no filme Sex, que a gente tem esses dois personagens que estão vivendo questionamentos, né, sobre a própria masculinidade a partir de sonhos. Né? Então, maravilhoso. Isso é muito Sonhos, legal. Inclusive com David Bowie, que é o que buga a cabeça da galera mesmo, já que pra ele não tem limites para masculinidade e feminilidade, sabe? Ele borra essas limitações aí totalmente. Então, nada melhor que seja com David Bowie. Né? É verdade, é verdade. Mas isso eu acho que é muito legal também, né? De você pensar na conexão entre os três filmes, né? Dos títulos, né? Uhum. Porque as três palavras estão ligadas às histórias que são contadas nos três filmes, né? As e você três. pode encontrar diferentes sentidos para elas dentro dessas histórias, porque os sonhos que aqui no Sex tem a ver com sonhos, de fato, né, que esses personagens tiveram, envolvendo ali relacionamentos e desejos, né, que estavam, sei lá, em algum lugar da mente. Coisas que eles não sabem explicar. Mas sonhos também, no caso da Johanne, do Dreams, esse sonho, né, de ter essa relação com a professora por quem ela está apaixonada. Né, um sonho vívido. E ela já sonhava em ter também, né? Um amor, assim, um desejo. Eu lembro que ela comenta sobre a vontade dela de viver algo assim. Então ela sonhava com isso. E no Love tem também essa idealização de um relacionamento dos sonhos, né? Uma coisa mais duradoura, né? As personagens ali estão em busca disso de algum modo. E, claro, o sexo, né, vai estar também aí de algum modo perpassando essas histórias de diferentes maneiras, e o amor também fazendo essa conexão. Né? E são 3 eixos de desejo. Sim. Que aí se conecta com quem? Emanuele.
Cara, eu achei muito massa esses filmes estarem, né? Sim, eu tô achando ótimo, A gente gente. ter tido a oportunidade de vê-los, né? É, Não um atrás do outro, assim, mas num curto espaço de tempo, né? Os três em algum momento tiveram na nossa agenda, né? e sendo assim, três eixos de desejo, são também lugares, são também aspectos que fazem muito parte da nossa identidade, né? Que fazem muito parte também do que é reprimido, do que é mal entendido, do que é censurado, do que é não dito, sabe? Então é muito filosófico Sim, todos esses sim, filmes, porque é isso, tá falando no cerne da coisa, tá falando de identidade, das nossas sim, identidades. concordo totalmente. O Sex, ele já me chama a atenção porque, assim como no Dreams, o Doug já demonstra ter um controle e um conhecimento da linguagem do cinema, né? Já nos primeiros planos. Né? Você percebe que são cenas construídas com movimentos livres, mas muito conscientes do que significam. Da mesma forma, o envolvimento que ele cria a partir da narrativa. Se você tem no Dreams uma narrativa só, né, por meio dessa personagem, aqui no Dreams, aqui no Sex, na verdade, você vai ter duas que a gente encontra essa bifurcação a partir de um diálogo entre esses dois personagens centrais, né, que são colegas de trabalho, e dali você desenvolve duas tramas paralelas que discutem e refletem sobre a liberdade do corpo masculino diante de regras sociais, né? O que eu posso ou não posso fazer, o que eu não posso sentir, o que eu posso querer, desejar, né? E até onde que o limite do meu corpo é só meu, né? O quanto que eu vou afetar as pessoas com quem eu me relaciono quando eu decido fazer o que eu quero com o meu corpo, né? Então, ao mesmo tempo que é engraçado a história que o cara conta, né? Que ele estava lá limpando chaminé, né? Um negócio assim. Eles Eles trabalham trabalham com isso. limpando chaminé, telhado, né? Uma coisa assim. Que ele estava lá fazendo um serviço, de repente, assim, deu vontade dele transar com o cara que era o dono da casa. E ele nunca tinha tido uma experiência homossexual. Naquele dia, ele foi lá e falou assim: não, eu vou dar para esse cara. E gostou. E conta isso pro colega dele na maior naturalidade, né? E o cara fica assim: mas como assim, cara? Por que você fez isso? Tipo, ele falou assim: não, me deu vontade, eu tava ali na situação, fui lá e fiz. E depois ele vai contar isso pra esposa, esperando que ela vai entender, né? Que vai ser tudo de boa. E ele ainda Cara, é fala com um muito amigo bom. dele, né? Não, a minha esposa, ela tem uma mente aberta e tudo, ela é compreensiva, vai ser tudo de bom. Mas aí depois que ele conta pra ela, né, dá uma crise ali no relacionamento. Vem a carga Porque de... ela fala: mas peraí, como assim? Primeiro, você acha que você não me traiu porque você transou com um cara, né? E como E veio assim, cara? contar, porque Como assim? Você na descobriu cabeça agora que dele, você é gay? Como assim? Vamos parar e conversar aqui a respeito disso, né? Então, ao mesmo tempo que é engraçado, né, a situação, você poderia encontrar essa história, sei lá, em um filme de comédia mesmo, né, como a gente vê vários aí. Ao mesmo tempo, você também filosofa sobre isso que ele está passando. Né, e sobre essas situações, né, as diferentes questões que surgem dessa experiência que ele se propôs a ter ali. Sim, é maravilhoso, porque ele coloca alguém simplesmente tendo uma experiência humana, sem nenhuma culpa, sem nenhum tipo de questionamento, assim, moral ou religioso, enfim, de nenhum tipo. Ele simplesmente ficou com vontade
fez e tá tudo ok, sabe? Ele continua sendo ele, nada muda, bom, nada muda. Ele simplesmente teve esse desejo, realizou esse desejo e tudo bem. Só que tudo bem até o momento em que ele compartilha isso, né? Porque aí ele vai implicar as pessoas ao redor dele e o que as pessoas ao redor dele pensam. E essa foi a ingenuidade dele. Por quê? Ele não queria também ocultar, omitir isso. Ele não queria mentir, não queria omitir. Mas ao deixar essa verdade explícita, ele provoca um burburinho, porque as pessoas não conseguem lidar com isso, né? Tipo, primeiro que ele é casado, né? Então ele é casado com uma mulher. Aí a mulher já coloca 1000 questões. E são questões válidas, né? São questões válidas. Porque o que ela pensa ser traição não é o mesmo que ele pensa. Porque ele acha que por ter contado pra ela, por não ter mentido pra ela, não é uma traição. Aí ela já não pensa assim. O outro amigo já fica, poxa, como assim? Então você é gay, né? Eu acho que tem esse questionamento assim de masculinidade, sim, né? sim. Sendo que ele só teve uma experiência. Isso não é o motivo pra rotular uma pessoa, sabe? Enfim, eu acho esse filme sensacional porque você vê a fragilidade humana diante de questões que são cotidianas. Questões assim que poderiam ser muito simples, mas o ser humano é tão complexo que a coisa que aparentemente é simples, ela vai se tornando um bolo, assim, de problemas. E aí que é maravilhoso entrar o David Bowie. Exatamente. Que surge do sonho desse amigo, né? E que aí começa, a partir do que ele soube do outro, né? Ele começa a pensar aquilo, assim, peraí. Por que eu tô me sentindo atraído, né? Por que essa figura tá toda hora aparecendo no meu sonho? Né? E aí é isso, é muito... a câmera do diretor, ela é muito discreta, né? Então é bem esse espaço dos atores mesmo, da linguagem corporal deles, do diálogo, das expressões mínimas que eles têm. É muito bom, muito bom. Eu gosto muito. E muito importante, e muito contemporâneo, assim, né? Muito na discussão trazer dele sobre esse momento de discussão da masculinidade que a gente vê, né? Em diferentes lugares, né? Pois é, e é isso. E diferentes culturas. Quando se fala masculinidade frágil, tem a ver muito com isso, assim, do quanto que, nossa, sabe? E agora? Agora não é mais porque teve essa experiência, agora não é mais homem com H maiúsculo, sabe? Agora é gay, agora é uma outra coisa. Enfim, tem essa... Qualquer tipo de desvio, por mínimo que seja, já abala uma estrutura do que é ser masculino, assim. Então, por isso que é tão frágil. É muito bom, cara. Esse filme... Ele fica assim, bem perto assim, de ser tão bom quanto o Dreams pra mim. Sim, ele é muito Ele é bom. Muito bom. Né? Eu acho que o Dreams, ele é mais envolvente e na forma, na direção, eu acho que ele ganha desse. Porque se você pensar na direção, é muito boa, né? Muito bem dirigido, mas ele é mais, como eu vou dizer assim, mais frio. No sentido assim da imagem mesmo, né? O outro eu acho que ele é mais envolvente, até pela história que está sendo contada. E eu coloco o Love justamente em terceiro lugar, que também é um filme bom, né? Mas eu coloco ele porque ali eu já sinto essa frieza ainda mais na própria narrativa também, porque me parece que é um filme mais genérico assim de cinema europeu, vamos dizer. Os filmes que a gente vê sempre chegando aqui no Brasil, né? Eu não gosto muito de categorizar assim, filme, cinema europeu, porque na Europa tem diferentes tipos de cinema. Você não vai encontrar o mesmo filme que é feito na Itália, feito na França, na Alemanha, na Noruega, na Dinamarca, né? Apesar do que o cinema escandinavo, né? Que se você pegar aí o dinamarquês e o norueguês, você até encontra similaridades. Se pensar, por exemplo, nos filmes do Joaquim Trier, Pior Pessoa do Mundo, né?
Ele agora está com um que fez muito sucesso em Cannes, né? O Sentimental Value, que vai chegar aqui no Brasil em breve. Você pega o filme aqui do Doug, nosso amigo Doug, são cinemas que você vê uma semelhança, né? Você vê uma conversa formal, né? Eu diria. Mas o Love, dentre os filmes aqui da trilogia, me parece o mais genérico nesse sentido. De que você olha para o filme e fala, isso aqui eu vejo várias vezes no ano quando eu vou lá no Belas Artes e tem um filme europeu passando, sabe? Porque ele não é tão interessante nas provocações que ele faz e como tem essa história bifurcada também, né? São dois personagens. Eu sinto que se tivesse um foco maior no personagem do enfermeiro, talvez fosse um filme mais interessante, porque ali eu me conecto mais com a história dele, com aquele paciente que está com uma doença terminal, né, uma coisa assim. Eles se conhecem naquele barco, né, tem aquela coisa lá dele marcar encontros, né, ou ter encontros no barco, né, encontros casuais ali, dali ele ter relações, enfim. Mas eu me interesso mais pela história dele do que a história da médica. Não, eu me interesso igualmente. Eu gosto das duas, assim, porque eu gosto como ela traz pra gente, assim, uma outra, tipo assim, um outro jeito de se relacionar, sabe? Que ele também, de certa forma, tem um pouco disso, porque eu acho que o filme todo é um pouco sobre isso, assim, mas eu gosto, assim, da divisão ali entre os dois, sabe? Tipo assim, de que você fica um pouco com ele, depois vai pra ela. Então eu gosto dessa bifurcação, no caso. E eu tenho interesse pelos dois, assim. É porque... E eu acho que dela é muito interessante, assim, eu lembro que ela tá buscando, né, tipo, esse relacionamento, mas é um relacionamento mais livre também, né? E que incomoda muito a amiga dela, que não entende por que ela é assim, né? Por que ela quer ser assim. Então eu gostei disso, sabe? De trazer também uma certa busca. Assim, a gente tava falando de busca lá no início do podcast. Eu acho que os dois estão em busca. Só que em tons diferentes. Sim, eu acho que é uma boa personagem, uma mulher mais velha, né, que tem essa liberdade assim nos relacionamentos, que está em busca de algo mais duradouro, mas que não evita ter também relações casuais, né? Mas eu não sei, eu não consigo me conectar tanto assim. Eu digo mesmo na forma como a história dela é narrada, porque como tem essas alternâncias, eu não sinto que aqui as duas histórias estão tão conectadas quanto a do outro, do Love. Aliás, do Sex, né? Que são esses dois personagens que são homens e que a história de um acaba tendo reflexos na história do outro. Aí é que eu falo, aqui eu gostaria de ver mais da história do enfermeiro com esse paciente do que a dela com aquele cara que ela conhece na casa da amiga e tudo, que fica aquela, né, uma história que não dá muito certo ali. Depois tem uma outra pessoa com quem ela encontra, que ela tem uma longa conversa, né? Que eles sentam lá. É um cara machista. É, um cara Ela escroto. conhece um cara machista na noite, assim. Que o diálogo que até foi é nesse bom. barco também, eu acho, No que ela barco conhece, também, né? E aí você vai percebendo, assim, aos poucos, o machismo dele. É um diálogo muito bom, muito bem escrito, né? Assim, e que te envolve ali no momento. Mas aí depois aquilo acaba e vambora. Mas é isso. Por isso que eu falo que me dá essa sensação de ser um filme mais genérico, sabe? Perto dos outros dois. É interessante também, tem questões ali muito boas, assim, de você pensar, mas ele não é tão provocante quanto os outros.
Eu concordo que ele não seja tão provocante, tão Não te instiga Isso, tão instigante. a pensar mais e discutir mais sobre ele depois, né? Ele é menos sofisticado do que os outros dois, sabe? Isso. Aqui, ele tá menos... ele parece menos interessado nesses personagens do que nos outros, assim. Lá ele escava mais, digamos assim, né? Ele vai trazendo coisas a mais, assim, pra te provocar. Aqui não, aqui é mais simples mesmo, assim. Mas E é muito sobre isso, né? Sobre essa coisa das práticas afetivas desses dois personagens, essa busca deles, que tá muito, às vezes, também com dificuldades mesmo de maior conexão, né? Sim. Mas de todo modo, assim, o elenco é muito bom, assim como nos outros filmes, e você pensar que os 3 foram feitos ao mesmo tempo, poxa, você fazer 3 filmes desse calibre ao mesmo tempo é um baita feito, né? Então eu fiquei fã desse cara. Eu achei, é um diretor assim, que não viu os filmes anteriores. Uma lufada de agora. frescor para os nossos olhos. E ele é um cara já, assim, de meia idade, né? Acho que ele tá ali nessa faixa de 40, 50 anos, mas já iniciou a carreira aí com outros trabalhos nos anos 2000 e agora que faz aí esses que têm maior projeção, né? Então é realmente um cineasta para acompanharmos, né, mais de perto e conhecermos aí os trabalhos anteriores. Exato. E essa coisa do barco, né, de Love, eu acho que... O barco do amor. eu acho que tem muito a ver com isso que a gente tá falando, dessa coisa de ser mais simples, de ser um negócio mais... com menos conexão, assim, sabe? Profunda entre os personagens. Que eu acho que tem a ver essa ideia do barco, sabe? Que vai de um lado a outro e tá ali, tipo, transitando. Pode ser. Pode ser. Mas é isso, galera. Olha, então, Sex e Love, agora, né? Final de julho, início de agosto, você já encontra aí na reserva em Movijan. Dreams, chegando em breve. Não deixe de ver, assista na ordem que quiser. Nos diga o que você achou. Deixe seu comentário, mande um e-mail, chama a gente lá no bate-papo para apoiadores. Diga pra gente se você sonhou, amou e transou. Opa, não precisa chegar a tantos detalhes. Ai. Mas, Kel, vamos nessa, né? Vamos. Uma coisa que eu lembrei aqui sobre Love, desculpa. É porque eu lembrei. Porque realmente eu tava pensando sobre o personagem do enfermeiro, que ele tem algo que eu gosto muito, que é uma sensibilidade para falar com os pacientes que a médica não tem. Uhum. Ele meio que ensina isso pra ela, né? Porque ele, enquanto homem, é homossexual, e aí quando a mulher vai dar notícia, né, de que o cara tá com câncer de próstata, alguma coisa assim que vai afetar a vida sexual dele muito diretamente, e aí esse enfermeiro percebe o modo como ela fala não ser tão sensível assim. Eu achei isso bacana, inclusive pra profissão, sabe? A profissão de enfermagem mesmo. Tá sempre atenta a esse modo de cuidar, de escutar, de acolher as pessoas. E aí eu gosto como representaram bem essa parte, porque é um enfermeiro ensinando a uma médica sobre essa sensibilidade. Então eu tinha que falar sobre isso. Falou porque... a nossa crítica enfermeira. Gente, porque eu já fui enfermeira em uma outra vida, então precisava registrar isso. Então, gente, comente conosco o que vocês acharam desse podcast mais que especial, né? De filmes muito instigantes, muito desejantes.
E é isso. Beijo! Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau.